Pronto. Então, as propriedades assintóticas, ela começa a trazer outras características. Porque até então a gente estava pensando no cenário de, tá, eu tenho N valores. Pronto, agora eu já não tenho mais N. E se esses N's forem ao infinito? Se bem que na prática a gente vai continuar usando N's fixos, mas agora a gente vai usar amostras grandes, bem grandes, ao ponto de a gente dizer que é próximo ao infinito, né? Então, assim, a primeira propriedade que a gente começa a estudar aqui é a consistência. Bem, sobre as hipóteses. Não tá partilhando a tela. Você tá partilhando? Não, agora não. Agora só estou Ah, falando. beleza. Tá, beleza. Quando eu começar a escrever, eu compartilho. Com, com as hipóteses do RLM1 ao 4, eu já tenho um estimador consistente. Calma, peraí. Acho que eu primeiro tenho que explicar a vocês o que é consistência. Deixa eu, deixa eu voltar. Deixa eu voltar a compartilhar a tela. Já estão vendo na tela? Estão vendo minha tela? É, eu vou replicar um desenho que tem no slide do professor, que pra mim ele é muito bom. Uma das cores. Bem, aqui falando sobre a consistência. O que acontece?
quanto maior for a minha amostra, mais próximo do beta real eu, eu estou me aproximando. Lembre que a lógica é a seguinte da econometria. Tenho aqui beta 1 mais beta 2 x2 mais 1. Essa equação aqui, teoricamente, sempre é para acertar na vírgula o valor da minha variável explicada. Assim, essa equação, assim, do jeito que ela está aqui, para ela acertar na vírgula. Porque é como se fosse é como se eu tivesse pegado a própria realidade, imprimido no papel e colocado aí. Só que o que a gente faz aqui, a gente sempre está pegando o estimado. Beta 0 estimado, beta 1 estimado, beta 2 estimado. Por quê? Porque eu estou estimando. Ou seja, não vou acertar o beta realmente. Não vou. Mas eu estou estimando o beta para que eu possa acertá-lo. É uma estimativa. Mas o meu objetivo é chegar nesse carinha aqui. Beleza? Quando eu tenho um estimador consistente, eu estou dizendo que quanto maior for a minha quanto maior for a minha amostra, mais próximo do beta 1 eu vou chegar. Ou mais próximo do beta eu vou chegar. Então, para mim é ótimo que ele seja consistente. Se ele não é consistente, quer dizer que quanto maior for a minha amostra, mais distante eu vou ficar do beta. E aí, no infinito, no infinito, eu estou dizendo que o meu beta 1 será igual, ou o meu beta estimado será igual ao meu beta. Ou seja, que é o beta real. O beta que, na verdade, a gente não alcança. Se fosse graficamente, seria basicamente isso aqui, ó. Beta 1 estaria aqui. Beta estimado estaria aqui também. Só seria uma reta assim, ó. Porque o valor ia coincidir exato. E aqui é o eixo Y, né? Então, para qualquer. Tá vendo? Ia ser o valor exato do beta. Isso é a consistência. Aí tá, beleza. Tá. Sobre. Lembre que aquelas hipóteses que o professor apresentou, que chega até a sexta hipótese, todas essas hipóteses são o fundamento para que a gente possa aplicar a inferência estatística, beleza? Com as propriedades assintóticas, a gente começa a flexibilizar essas, essas hipóteses. Então, pronto. Para quais hipóteses aqui a gente consegue garantir a consistência? A gente vai a gente, no caso, estava falando, né? A RLM1, a RLM4 já garante a consistência. Já nos garante isso. Beleza. Mas precisa ser necessariamente a RLM4? Não. Precisa ser.
que a RLM4 diz que XJ, ou seja, está dizendo que X1 tem que ser não a média, né? A esperança do erro não pode ser correlacionada com o X1. Mas para a gente conseguir a consistência, para a gente ter a consistência, lembrando, sempre sobre amostras muito grandes, eu não preciso ter a RLM4. Eu posso ter a RLM4 asterisco, por quê? Porque eu só preciso ter termo de erro igual a zero e a covariância de u da x. Não, desculpe. Nessa que faz. Covariância de x igual a zero. Por quê? Porque só precisa disso. Deixa eu pegar a fórmula aqui. Porque quando a gente porque quando a gente pega a probabilidade do limite, ou seja, levando o beta 1, o beta 1 estimado ao limite, ele é igual ao beta 1 mais a covariância de x1 e a variância x1. Pronto. A variância de x1 a gente sabe que não vai ser zero. Por que não vai ser zero? Porque o nosso objetivo é coletar várias amostras. Esse é o nosso objetivo. A gente não quer. Para a variância aqui de x1 ser igual a zero, a gente ia pegar 10 pessoas e as 10 pessoas iam ter exatamente a mesma característica. Teriam a mesma variável. Aí a variância é zero. Seria uma linha reta. E aqui a gente está buscando uma linha inclinada, né? Então a variância aqui não será zero. Mas a covariância, ou seja, o x e o termo de erro, eles podem não ter correlação. Se aqui for zero, ou seja, o termo de erro não é correlacionado com o x, eu estou dizendo que no limite, levando o beta 1 ao infinito, ele é igual ao beta 1. Então, sobre essas condições, eu já consigo um estimador consistente. Agora, Gauss-Markov já me garante isso, né? Sim, ele já garante. Só que a quarta hipótese que ele traz é uma hipótese muito forte. Essa daqui. Eu estou assumindo que toda e qualquer relação do x com o erro é igual a zero. E nessa aqui, nessa RNM4 tracinho, eu só estou dizendo que o x, ou seja, se eu tenho aqui x quadrado pode ser igual a, pode ser correlacionado, perdão, igual não. X ao quadrado, a covariância de x ao quadrado pode ser zero aqui, pode ser diferente de zero. A covariância entre x quadrado e o termo de erro, ou qualquer outra função de x. O que não pode é o x ser correlacionado com o termo de erro. E aqui, nessa primeira aqui, eu estou dizendo que toda e qualquer função de x não pode ser correlacionada com o termo de erro.
Então, eu já consigo, quando eu tenho uma amostra muito grande, eu já consigo flexibilizar essa, essa hipótese. Essa é a primeira hipótese essa é a primeira das probabilidades assintóticas. A segunda, a gente fala da probabilidade ou sobre a inferência no caso de grandes números. Lembre que eu comecei falando com vocês sobre inferência. Eu comecei falando com vocês sobre inferência. Mas aquela inferência ali funciona sobre as hipóteses, sob as seis hipóteses, perdão. Mas sempre falando de números finitos. Agora, com grandes números, a gente consegue flexibilizar a sexta. A gente aqui ainda vai precisar das cinco mesmo, não dá para ser a 4 tracinho. Eu preciso da 1 e da 5 correto. Mas a 6 eu consigo flexibilizar, porque a 6 diz que o y ele tem uma distribuição normal, ou seja, vou pegar, bom, ou seja, deixa eu voltar aqui para esse quadrozinho aqui, tô falando com vocês. Ou seja, o que eu estou dizendo? Se eu pego aqui essa amostra, perfeito? Eu só poderia utilizar as inferências estatísticas para ver, poxa, essa característica que eu observei, ela tem significado? Eu só poderia usar essa propriedade estatística se o Y, que é o salário desse grupo de pessoas que eu peguei da população, fosse normalmente distribuído. Não sei se vocês sabem, mas normalmente distribuído normalmente distribuído é isso aqui. Imaginem que os dois lados estão iguais, tá? Não tá, porque tá bem fininho. Mas imaginem que os dois lados estão iguais. Então, se eu pego essa amostra da população, o salário dessas pessoas tem que estar aqui. Tem que ser normalmente distribuído. E quando eu tenho amostras muito grandes, eu já não preciso mais disso. Eu não preciso mais disso. Com amostras muito grandes, eu consigo. Eu consigo utilizar o teorema central do limite para que meus estimadores eles possam ser normalmente distribuídos. Tanto que isso é chamado de normalidade assintótica. Ou seja, eles são aproximadamente normalmente distribuídos. Pronto. E aí vale até um ponto, né? Que é tipo assim, já que agora eles são normalmente distribuídos, não teria necessidade de eu usar a estatística, o teste T. Eu poderia logo utilizar o teste N da normal. Só que com grandes números, toda a distribuição, quando ela é levada ao infinito, ela se aproxima muito da normal. Então, a gente ainda pode utilizar o teste T para fazer a inferência estatística.
Então você percebe que quando a gente começa a falar de grandes números, é sempre assim, a gente começa a flexibilizar algumas hipóteses que a gente assumiu com valores pequenos, o que vai tornando a, essa estatística, a econometria, muito mais assim confiável, a gente fica muito mais seguro de utilizar, né, nos modelos. E aí, a última, fala da estatística de score, que é basicamente a estatística, né, do multiplicador de Lagrange. Confesso que essa aqui eu tive, essa aqui é um pouco, Ele não falou sim, muito disso, não, na aula, ele deu uma pulada. isso aqui é bem complicado mesmo. Ele nem falou na aula, assim, ele só falou pra gente dar uma olhada nos slides depois. Ah, então tranquilo. Então, É, então, assim, focando nessas duas que eu falei com vocês, é basicamente isso. Deixa eu abrir aqui o slide dele para ver se eu esqueci de mencionar alguma coisa. E aí eu abro a lista de exercícios para a gente conversar sobre ela. Não, acredito que eu passei pelos principais pontos. Deixa eu abrir a lista. Baixar aqui no computador. Pronto. Já estão vendo a tela? Meninas? já. Beleza. Discuta detalhadamente as propriedades assintóticas dos estimadores. Então, aqui para responder essa questão, coisas que vocês precisam se atentar. Acho que é melhor eu partir da minha tela logo toda. Bem, bem, vocês precisam se atentar detalhadamente. Isso aqui, ó,
E essa parte aqui vocês precisam colocar na resposta. Porque esse é o teorema 1, consistência. Eu confesso que eu não lembro se o professor quer que prove, faça essa prova aqui algébrica para essa questão. Posso até perguntar a ele se ele quer essa como resposta. Mas além disso, vocês precisam explicar o conceito da consistência, porque isso é o principal. E assim, se ele quiser a demonstração algébrica, gente, eu sugiro vocês focarem nisso daqui, tá? Na matricial, porque tá vendo como é bem menor, né? Só vou confirmar com ele se pode, mas eu seguiria esse caminho. E aí explicar isso sobre o que é a consistência. Poxa, com a consistência eu consigo me aproximar do beta, eu consigo flexibilizar, tananã. Isso que eu falei com vocês. Pronto. E depois você vai sobre a normalidade. Você vai falar sobre a normalidade assintótica. Qual é a normalidade assintótica? E aí todos esses três, tá? Esse 1 e 2. Esse aqui não precisa provar, porque ele também não apresentou, né? Mas e explicar depois que colocar isso, vocês explicam que com, com grandes números, com grandes amostras, tendendo ao infinito, a gente flexibiliza o RLM6. Vocês falam que fugiu a palavra, que agora a distribuição do y, que é a variável explicada, não precisa ser mais normal, ela pode ser aleatória, que com grandes números levando ao infinito, tem a tendência aos estimadores serem normalmente distribuídos. Aí vocês podem falar que mesmo assim a gente continua usando o teste T para fazer inferência, porque ele continua sendo, ele também, quando ele, na verdade, o teste T, na verdade, com graus de liberdade muito grandes, ele tende ao infinito. Como a fórmula para você chegar nos graus de liberdade é n menos k menos 1, o n vai tender ao infinito, que o n é o número de amostras. N é o número de amostras? Não, n é o número de indivíduos. Isso, n é o número de indivíduos. O k não, n é a amostra, né? Que é a quantidade de indivíduos, n é o número de indivíduos. O k vai se manter constante, porque é a quantidade de variável explicada que você tem, e o menos 1 vai continuar lá. Pronto, respondeu isso, respondeu a resposta de maneira completa. E aí, a terceira questão, que é o que a gente conversou no início da aula sobre inferência e estatística. Ele fala, eu pulei a 2, tá? Porque não deu tempo de eu olhar o conteúdo de dimensão de dados, mas aí terça-feira eu explico dimensão de dados para vocês e aí falo sobre essa questão também. E aí falo também das outras. E aí a gente vai seguindo assim. Vou falando o conteúdo e aí falo um pouco da questão no dia da monitoria. Aí se vocês tiverem também algumas dúvidas, vocês podem falar. Considere o seguinte modelo da regressão estimada. Quando verem esse número aqui, não se assustem, né? Não tem por que se assustar. É aquilo que a gente conversou. Procure entender o que ele está querendo explicar. Embaixo tem sempre a descrição, né? Salário H é o salário hora mensurado em reais. E experiência
ou SPER, é a experiência medida em anos. Interprete os resultados do modelo de forma completa e detalhada, incluindo a significância estatística individual e global dos parâmetros estimados. Pronto. Incluindo a significância. Pronto. Nessa parte de significância estatística, o que a gente vai fazer? Vou compartilhar a tela aqui. Teste T. Beta 1 vai ser 0,38. Bem, esse aqui é o teste T do beta 1, tá? O que eu fiz? Eu peguei o 0,3 dessa função, dessa aqui, onde está passando meu mouse agora, e peguei esse aqui. Esse aqui é o erro padrão, né? Ele sempre vai mandar assim, então você não precisa se preocupar. Ah, como é que eu faço para achar o erro padrão? Ele vai te dar. Você divide os dois. É, 30. Isso mesmo. Tá, deixa eu ver de volta. Como o valor é muito alto, com certeza aqui já passou do valor crítico, tá? Aqui é maior do que o valor crítico. Pô, na verdade eu armei isso daqui muito feio. Tô fazendo muito rápido. O começo do teste é o seguinte. Minha hipótese nula é que o beta 1 é igual a zero, né? Que o beta 1 estimado é igual a zero. Minha hipótese não nula que o beta 1 é diferente, ou maior que zero. Aí eu faço o teste T. Fiz o teste T. Aí eu também tenho que achar os graus de liberdade. Ele me dá aqui? Não, ele não me dá. Mas como o teste T, os graus de liberdade. Os graus de liberdade. Ah, dá sim. O N. O N 10.550 menos K são 3, porque são 3 metros, beta 0 menos 1. GL enfim, vai dar 10.000 e
96. Quando o grau de liberdade é muito grande assim, o valor crítico vai ser próximo de 2. 31 passou com folga. Então, eu descarto o... Eu posso dizer que o beta 1 ele é significativo, ele é estatisticamente significante a qualquer não, né? Mas assim, eu escolho um grau de liberdade, perdão, eu escolho um nível de significância para reportar, mas daqueles três, esse teste aqui vai passar com certeza. E aí você diz, ao nível de significância de tantos por cento, é, experiência, experiência é, você bota na experiência um é positivamente, é estatisticamente significante. Aí depois o cálculo do 2 do beta 2. Meu H0 é que o beta 2 seja igual a zero e meu H1 que o beta 1 ou beta 2 seja igual a ou seja menor que zero. Por que menor que zero? Porque nesse caso aqui a gente está vendo um efeito negativo, né? Bem, os graus de liberdade são os mesmos. O T vai ser igual a... Gente, vocês estão olhando para eu escrever. Vocês estão olhando pro PDF? Ô, gente, Isso. desculpa. Vocês estão vendo agora? Sim. Então eu vou começar de novo, porque eu estou escrevendo e vocês não estavam vendo, Você tá desculpa. tranquilo, pode seguir aí. De boa. Tá. Então, teste T do beta 2. Deixa eu botar aqui para ver o valor. Vai ser menos. Conseguiu? Negativo. Esse aqui a gente vai ter que... Esse aqui tem que olhar na tabela. Mas aí vocês olham na tabela. Se ele estiver antes do ponto crítico, vocês vão rejeitar o, o beta 2. Se ele tiver passado, se ele for maior do que o ponto crítico, vocês vão ficar com ele. Vocês vão, se ele for maior, vocês vão rejeitá-lo. Se ele for menor, vocês vão ficar com ele, com o H1.
Voltando aqui. Aí você pode fazer o teste também para o beta zero, mas isso não é obrigatório, vocês podem ou não fazer. Mas assim, dado o tempo, foca nesses dois que são os mais importantes, né? Pronto, E essa parte de qual é o efeito de se passar de 4 para 5 anos de experiência? falar. E até que ponto a experiência leva o salário? Bem, deixa eu procurar uma tabela do teste T, tá? Só para verificar o valor que a gente encontrou. Tô procurando sua tabela, tá, gente? Deixa eu ver o valor. Tá. Teste. T. Deixa eu... Tô na minha tela, né? Talvez para você esteja ruim, mas grau de liberdade desse lado aqui tá pequeno, né? Mas eu tô conseguindo ver, só tô querendo achar aqui. No nosso caso é mais de 10 mil, né? Então a gente olha pro infinito aqui. Tá aqui, sim. É 1,560 a 5%, né? De 1,560. Quanto foi o valor que a gente achou? Pronto. Para o nosso grau de liberdade a 5%, ó, o teste T,
O ponto crítico, tá? Que eu encontrei lá foi 1,560. Ponto crítico. Negativo que eu falei. Menos um. Ao nível de significância de 5%. Agora eu pergunto a vocês. Se eu encontrei esse ponto crítico aqui, eu vou aceitar ou rejeitar H0? Meninos? Meninos? Oi, repete aí, por favor. Ó, eu achei esse ponto crítico. Menos 1,560. E o teste T que a gente encontrou foi de menos 1,0625. Com esse resultado aqui, Os eu. valores são iguais? Não. Os valores do Ah, teste a menos negativo um. foi esse aqui. E o valor do ponto crítico é esse aqui. Então não tem como rejeitar H0. Não temos como rejeitar H0. Pronto, se a gente não tem como rejeitar H0, aquela equação ali, a gente, ao nível de significância de 5%, tá? Se eu aumentasse esse nível de significância, eu acabaria chegando num valor que eu pudesse até aceitar. Mas ao nível de significância de 5%, eu tenho que rejeitar toda essa parte aqui, correto? Sim. Pronto, eu rejeito essa parte. Rejeitando essa parte, até que ponto a experiência eleva o salário? A experiência sempre vai elevar o salário. Quanto mais experiente a pessoa é, maior será o salário dela, nesse caso. Porque a gente não rejeitou o beta 1, mas a gente rejeitou o beta 2, correto? Sim. Pronto. Então, excluindo essa parte aqui. Qual o efeito de se passar de 4 para 5 anos de experiência? O efeito vai ser esse beta aqui. 38, 0,38. Só Mas que caso a gente não tivesse rejeitado, caso a gente tivesse rejeitado a hipótese nula, como é que a gente faria essas duas partes? como é que você faria? Até que ponto a experiência leva o salário? Seria. Deixa eu mudar Isso. para E cá. para olhar também de passar de 4 para 5, porque ia ter que considerar Sim, a sim. experiência ao quadrado, né? Eu só tô copiando aqui, tá? Pra não ficar voltando toda hora. Tá vendo aqui? X2. Não, x1 também é ao quadrado. É isso? É. Como é que você faria aqui? Você ia tirar. Você ia derivar essa equação aqui. Já estudou derivadas? Já estudaram? Sim. Pronto. Você vai derivar y, x1. É, x1. Por quê? Equação de segundo grau. Aqui é uma equação de segundo grau, né? X1 com o A negativo, ela forma uma, uma, uma concavidade virada para baixo. Pronto. Então, o nível de angulação dela está aqui no máximo, e depois vai virando, vai virando. A gente quer a inclinação quando ela estiver aqui, né? No ponto zero. Então, eu vou derivar por x igual a zero, porque a derivada me dá a inclinação
da equação. Então, eu tirando a derivada aqui de x1, aqui fica 0. Deixa eu fazer aqui embaixo. Aqui vai ficar 0 mais 0,38. Aqui 2 vai ficar menos 10 sobre 1, 16, 17. 7, 0. x1 igualado a 0. Eu quero quando a inclinação for 0. Então, jogando aqui para o outro lado, 0, menos 0,38 igual a 0,0170 x1. X1 vai ser igual a... Não, é 0,38. Não? Pô, é? Não é negativo, não. Não, desculpa. Não, vou fazer com calma aqui para você entender. Aqui tá positivo. E aqui é igual a 0. É, mas o x1 tá negativo. X1 tá negativo. Eu passo Aí quando para você cá. passa pro outro lado, fica positivo. Não. E o 0,38 fica positivo também. Ah, é porque você jogou o X1, não foi? Eu só estou jogando esse daqui para cá. Fazendo esse aqui, estou jogando esse aqui pro lado de cá. Aí fica Mas aí o menos. x1 vai ficar negativo, aí depois vai ter que inverter de qualquer jeito. É, mas aí no final eu ajusto. Fica menos 0,38. Menos 0, isso aqui é detalhe. X1. Pronto. Aí eu passo esse aqui. Eu passo tanto o sinal como esse aqui pro lado de lá. Ou eu posso multiplicar por menos 1 toda a equação, que vai transformar aqui em positivo. O problema é que eu estou multiplicando os dois lados. Jogo para cá, fica x1 igual a 0,. Mas aqui finalizou a resposta. Ah, não, falta outro pedaço, né? Pronto, é aqui. Eu tenho o valor de x1, que é quando que? Até que ponto a experiência eleva o salário. Você vai ter a quantidade de anos que a experiência eleva o salário, se a gente rejeitasse H0. Agora, qual é o efeito de se passar de 4 para 5 anos? O que, é que vocês iam fazer? Vocês iam tirar a derivada de x1 e ia multiplicar, da mesma forma aqui, você ia pegar o delta de x1, desculpa, não. Vocês A iam gente pegar, não tá vendo a tela, né? ou A gente desculpa, tá vendo. para responder de cá. Para responder a primeira parte, né? Vocês vão pegar a derivada de y dado x1, que é essa equação aqui que a gente achou. Tá vendo aqui? Sim. Isso. E vai multiplicar o... Não. Calma, não é dessa derivada, não. Qual é, meu Deus? E vai multiplicar pelo delta de x. É isso? Poxa, agora eu tô com dúvida se é a derivada, é a primeira ou é a segunda derivada. Mas eu sei essa.